boa tarde, bom dia ou boa noite. Invadindo seu smartphone, invadindo seu notebook, invadindo seu prédio, o seu barraco, a sua mansão no Morumbi, invadindo a favela da Rocinha, invadindo a mansão de Sorocaba, ô louco! Hoje o tema é sobre Travis Walton. Quem foi Travis Walton? Travis Walton foi um ex-lenhador americano que foi abduzido por um UFO nos anos 70. Vamos lá, gente. Quem foi Travis Walton? Olha só, vou dizer para vocês. O caso Travis Walton diz respeito aos acontecimentos que envolveram o madeireiro americano Travis Walton, nascido em abril de 57, na noite de 5 de novembro de 75, quando teria sido abduzido por um OVNI na Floresta Nacional de Apache Stradgraves, no Arizona, sob as vistas dos seus companheiros, reaparecendo somente após 5 dias mais tarde, depois de buscas intensas. O caso de Walton recebeu considerável publicidade na mídia local, sendo um dos exemplos mais conhecidos de abdução alienígena e um dos poucos com testemunhas oculares. Nunca antes um relato de abdução começou de maneira relatada por Walton e seus colegas de trabalho. Além disso, o caso é singular no aspecto por dias a fio com policiais à sua procura. Vamos conhecer melhor o caso Travis Walton. Suspense no seu YouTube. O caso começou em uma quarta-feira, 5 de novembro de 75. Walton era empregado de Mike Rogers, que durante 9 anos fora contratado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para diversas tarefas. Rogers, então com 28 anos, e o Walton com 22, eram os melhores amigos. Travis, é isso aí. Olha aí. Vamos lá, gente. Olha aí. Rogers fora contratado para podar árvores baixas e outros arbustos em uma grande floresta com mais de 1.200 hectares, em Turkey Springs, no Arizona. Olha aí, gente. O trabalho era o contrato mais lucrativo de Rogers com o serviço florestal. Então, gente, precisavam trabalhar durante longos turnos para atender o contrato, normalmente das 6 da manhã até o pôr do sol. Pouco depois das 6 horas da tarde, no anoitecer de 5 de novembro, Roger e seu grupo haviam terminado o seu trabalho naquele dia e se acomodavam na caminhonete de Roger para voltarem a Snowflake. O grupo informou que logo depois de começarem o retornar, viram uma luz brilhante vindo de trás de uma colina, de uma montanha, bem adiante. Ao se aproximarem da caminhonete o bastante para ver a forte luminosidade, perceberam que esta emanava de um objeto discoide parado a 6 metros de altura e dividido por linhas verticais escuras. O disco tinha aproximadamente 2,5 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Roger diminuiu a velocidade da caminhonete até parar após o que, segundo eles... Pera aí, gente. Espera um pouco. Confusão no seu YouTube. O apresentador está maluco. Olha aí. Vamos ler. Tem até espírito aqui, gente. Eu tô sentindo cheiro de chiclete, viu? Tem até espírito aqui. Eu tô sentindo gostinho de chiclete aqui, ó. Tem espírito aqui no meu quarto. Então, olha aí. Roger diminuiu a velocidade da caminhonete até parar após que, segundo eles, Walton saiu da caminhonete e correu
atrás do disco. Ô louco! Os outros homens disseram que gritaram para que ele voltasse para a caminhonete, mas Walton continuou indo na direção do disco. Mais tarde, ele explicava sua atitude. Eu fiquei com medo do OVNI, diz Walton. Ir embora e perder a chance de ver um disco pessoalmente, diz Walton naquela época. Os homens relataram que o Walton estava quase abaixo do disco quando o objeto começou a emitir ruídos muito altos, similares aos de uma turbina. A espaçonave começou a rodopiar e o Walton se abaixou atrás de uma pedra. Ao se levantar para voltar à picape, a caminhonete, sentiu como que uma alta descarga elétrica e desmaiou. Ele aparentemente não viu o que o acertou, mas seus amigos sim. Olha aí, gente. Um raio de luz muito forte, azul, saindo do OVNI. Rogers disse mais tarde que Rogers, que é amigo de Walton, disse que mais tarde estava convencido de que Walton tinha morrido. E assim se afastou dirigindo rapidamente pela estrada de terra, com medo com que o disco estivesse perseguindo a caminhonete. Quando já estavam muito longe do local, Rogers olhou para trás e viu que nada o seguia. As discussões começaram sem demora. Peterson e Rogers disseram que eles deveriam voltar e pegar Walton, mas alguns rejeitaram essa ideia naquele momento. Rogers parou a caminhonete e disse com firmeza: quem não quiser voltar, saia do carro agora e espere. Bom, aí tiveram longas buscas, para chegarem perto de Walton, Aí, gente, o que aconteceu? Vejam só o que aconteceu. Na manhã de 6 de novembro, muitos agentes e voluntários haviam vasculhado a área às redondezas no local em que Travis desaparecera. Nenhum vestígio dele fora descoberto e a suspeita aumentava entre os policiais de que a história do OVNI foi inventada para encobrir um homicídio. Olha aí. Ficaram feios no pedaço, hein? Os amigos de Travis Walton. No sábado, a notícia do desaparecimento de Walton já havia se espalhado internacionalmente. Repórteres, ufologistas e curiosos começaram a chegar a Snowflake. Entre os visitantes estava Fred Sylvanus, um investigador de OVNIs de Phoenix, que entrevistara Rogers e Dwayne Walton no sábado 8 de novembro. Olha, nas gravações feitas por Sylvanus, Rogers notou que por causa do desaparecimento de Travis da busca posterior, não conseguia cumprir seu contrato com o serviço florestal e esperava que a busca por seu amigo desaparecido aliviasse a situação. Dwayne Walton informou que ele e Travis tinham bastante interesse em OVNIs e que uns 12 anos antes Dwayne viu um OVNI similar àquele visto pelo grupo de madeireiros. Aí teve todo aquele bafafá e buscas por Travis Walton, Os amigos deles passaram pelo teste do polígrafo. E vem aí o retorno de Walton. Pouco antes da meia-noite de segunda-feira, 10 de novembro daquele ano, Grant Neff relatou ter atendido o telefone de sua casa em Taylor, Arizona, a algumas milhas de Snowflake. Neff era que... Outro lado, uma vez, disse: é Travis, estou em uma cabine telefônica no posto de gasolina de Aber e preciso de ajuda. Vem me buscar. Neff disse que no início pensou ser mais um trote, contudo, antes que Neff desligasse o telefone, a pessoa falou novamente, quase histérica e gritando: sou eu, Grant, estou ferido e preciso muito de ajuda. Vem logo me buscar. Neff reconsiderou a identidade da pessoa do outro lado da linha
seu pânico parecia genuíno e a Synapse e Dwayne Walton dirigiram até o posto de gasolina. Eles disseram ter encontrado Travis lá caído na segunda de 3 cabines telefônicas. Usava as mesmas roupas de quando desapareceu, ainda inadequadas, já que a temperatura era de aproximadamente 7 graus negativos. Parecia mais magro e não ter se barbeado durante todo o tempo que esteve sumido. Durante a viagem de volta a Snowflake, Travis parecia assustado, trêmulo e ansioso, balbuciando repetidamente sobre seres com olhos terríveis. Pensava que estivera ausente apenas por algumas horas. Quando soube que sumira por quase uma semana, pareceu atordoado e parou de falar. Dwayne Walton disse que decidiu não revelar a volta de Travis imediatamente, preocupado com a condição aparentemente frágil do irmão dele. Por não avisar os policiais, Dwayne seria acusado de cumplicidade na ocultação de indícios que ele e Travis poderiam não querer que a polícia visse. Na casa de sua mãe, Travis disse que tomou banho e comeu, mas que não conseguia deixar de vomitar, mesmo após as refeições leves. Como Spaulding sugerira, Dwayne disse a Travis para guardar uma amostra de sua primeira urina após o retorno. Olha aí, gente. Travis fez exame médico e voltou agora dentro do OVNI. Segundo Travis OVNI, de acordo com Walton, ele foi abduzido pelo OVNI. Quando voltou a si, estava cheio de dores pelo corpo, num enorme mal-estar físico. Nos primeiros instantes não se atreveu a abrir os olhos. Tal era a dor. Finalmente os abriu e começou a distinguir as primeiras formas. Percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto, do qual saía uma luz difusa que iluminava a sala. Pensando estar num hospital e ainda com a visão debilitada, Travis sentiu uma pressão no abdômen e percebeu 3 figuras. Provavelmente médicos vestidos de vermelho colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga. Walton começava a achar estranha a cor das roupas dos médicos que o examinavam quando recuperou a visão abruptamente. Olhou então melhor e ficou chocado. Não eram médicos que observavam, mas sim pequenas criaturas com olhos escuros enormes. As suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos, nem nariz ou orelhas salientes. As suas roupas eram constituídas por uma peça única, sem cintos, nem qualquer tipo de adereços. Pareciam confeitos, de mais tarde. Assustado, Walton levantou-se rapidamente da mesa, empurrando uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava na sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de de cair no chão, de derrubar, No entanto, o Walton ainda estava muito enfraquecido e não conseguiu se aguentar nas pernas, apoiando-se na mesa. Ao ver que as criaturas aproximavam-se para agarrá-lo, tentou então vencer a sua fraqueza, pondo-se de pé e agarrando um tubo transparente em cima da mesa. Tentou quebrar a parte de cima para poder ameaçar os seres com o objeto, mas o objeto era inquebrável. Os seres faziam sinais de não ou pare para ele. Walton começou a gritar para as criaturas se afastarem. Depois de o encararem por alguns instantes, os seres saíram por trás de si rapidamente em direção a um corredor à direita. Walton, nervoso e apoiando-se numa bancada, começou a observar os estranhos objetos do aposento à procura de algo melhor para se defender caso as criaturas voltassem. Vendo que nada acontecia, decidiu também ele sair pela porta. E é isso que aconteceu, senão o vídeo vai ficar muito longo.
Eles finalmente foram a uma outra sala onde o Alto viu uma mulher e 2 homens sentados. Eles estavam vestidos iguais ao ser que o acompanhava, como que tinham feições e corpo perfeitos. Olha só, o Alton chegou a perguntar onde diabos estava. Os seres somente olharam para ele com uma expressão serena. O ser que estava de capacete sentou o Alton numa cadeira e saiu da sala. O Alton continuou a falar e a mulher e um dos homens pegaram seus braços e colocaram numa mesa próxima, para possíveis testes, né? E foi isso que aconteceu, gente, com o lenhador americano Travis Walton, um ex-madeireiro americano que ficou famoso mundialmente por ser abduzido por um UFO numa floresta nos anos 70. Muito obrigado. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Só 2 recados. Se você quer aqui, anuncie aqui o seu comércio, a sua empresa no meu canal. Esse é o canal mais visto de Adamantina e região. Anuncie aqui o seu comércio, a sua empresa. Anuncie aqui. Olha aí, gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã tem mais. Fui!